Olá, amigos do YouTube, eu sou a professora Catiane. Sejam bem-vindos novamente ao canal Farmatop. Hoje eu vou estar dando continuidade à aula de vias de administração de medicamentos. Na aula passada, eu falei sobre a escolha da via de administração e sobre a via de administração oral. Pela via sublingual, o fármaco é colocado sob a língua, permitindo sua difusão nos pequenos vasos sanguíneos que ficam nesta região. Desta forma, ele entra diretamente na circulação sistêmica, sem entrar no sistema porta, escapando assim do metabolismo de primeira passagem. Esta forma de administração tem várias vantagens, incluindo facilidade de administração, um efeito rápido sendo adequado nas emergências, não passa no ambiente gastrointestinal hostil e a capacidade de evitar a biotransformação de primeira passagem. Como desvantagens, temos que poucas drogas são adequadamente absorvidas. Os pacientes não devem deglutir o medicamento e muitos desses fármacos possuem sabor desagradável, o que pode ocasionar em trauma no paciente. A dose administrada tem que ser pequena e é indicado somente para fármacos lipossolúveis, ou seja, fármacos apolares, e estes devem possuir uma elevada potência. A via bucal coloca-se o fármaco entre a bochecha e a gengiva e ela é similar à via sublingual. A via retal é a introdução do medicamento no reto. Este medicamento pode estar na forma de supositório ou clíster medicamentoso. Esta via ela é empregada para a administração de fármaco que exerça ação local ou sistêmica. O uso do supositório de glicerina, usado no tratamento da prisão de ventre, exerce ação local. Já o supositório de dipirona exerce ação sistêmica. Esta via ela é indicada para pacientes em coma, na pediatria, em pacientes inconscientes e que se encontra com náuseas e vômito. O revestimento fino do reto e a irrigação sanguínea abundante permitem que o fármaco seja bem absorvido, tem uma absorção rápida e tem uma ação rápida também. E como 50% da drenagem da região retal não passa pela circulação portal, a biotransformação destes fármacos pelo fígado é minimizada com o uso desta via. Como vantagens, é que pode ser usado quando o paciente não pode ingerir o medicamento, ela é uma boa opção na pediatria. Parte do medicamento não sofre metabolismo de primeira passagem e o fármaco não produz irritação gástrica. Como desvantagens é que a absorção ela é errática e irregular. Além disso, o fármaco pode irritar a mucosa anal. Também pode desencadear o reflexo de defecação. E também que muitos pacientes têm aversão a esta via. Bem, agora vamos falar sobre as vias parenterais. O termo parenteral provém do grego para, que quer dizer ao lado, e enteros, que quer dizer tubo digestivo intestinal, significando administração de medicamentos sem utilizar o trato gastrointestinal. Esse termo é usado principalmente para se referir a vias de administração de injetáveis. Nesta via, o fármaco é introduzido diretamente na circulação sistêmica. Por esta via, os fármacos podem ser administrados de forma direta e de forma indireta. A forma direta é constituída da via intravenosa, da via subcutânea, da via intraarterial, da via intracardíaca, da via intraperitoneal, da intratecal e da peridural.
e como forma indireta pelas vias tópica, cutânea, respiratória, conjuntival, orofaríngea, geniturinária. Ela é usada para fármacos que são pouco absorvidos no trato gastrointestinal, como por exemplo a heparina, e também para os fármacos que são instáveis no trato gastrointestinal, como por exemplo a insulina. Como vantagens da via parenteral é que ela é usada no tratamento de pacientes impossibilitados de tomar medicação oral, como por exemplo quando o paciente está inconsciente, ou quando é necessário um início rápido de ação. Além disso, ela tem maior biodisponibilidade e não estão sujeitas à biotransformação de primeira passagem ou ao meio gastrointestinal agressivo. E também asseguram um melhor controle sobre a dose real de fármaco administrada ao organismo. Mas a via parenteral ela também tem desvantagens. Dentre elas é que elas são irreversíveis e podem causar dor, medo, lesões teciduais e infecções. Porém, se o paciente estiver inconsciente, não estiver cooperando ou não conseguir reter nada administrado por via oral, a terapia parenteral passa a ser uma necessidade. Bom, as três principais vias de administração parenteral são a intravenosa, a subcutânea e a intramuscular. Vamos ver agora cada uma delas. A via intravenosa ocorre a administração diretamente na corrente sanguínea e não há, portanto, processo de absorção. É a via parenteral mais comum, mais rápida e confiável de administração de fármaco. Ela é útil para fármacos que não são absorvidos por via oral, como por exemplo o bloqueador neuromuscular rocurônio. Ela também permite um efeito imediato e um grau de controle máximo sobre a quantidade de fármaco administrada, além de possibilidade de aplicação de grandes volumes. Além disso, a liberação do fármaco é controlada e assegurada com precisão e rapidez, o que não é possível por qualquer outra via. Em alguns casos, como a indução da anestesia operatória, a dose do fármaco não é predeterminada, mas ajustada de acordo com a resposta do paciente. Além disso, algumas soluções irritantes podem ser administradas apenas por esta via, porque o fármaco, injetado lentamente, se distribui de modo amplo na corrente sanguínea. Porém, esta via ela também apresenta desvantagens e vantagens. Como vantagens, ela tem maior rapidez no início dos efeitos, porque ela pula a etapa de absorção. Existe correlação entre droga administrada e o que fará o efeito. Também a biodisponibilidade é maior e ela é útil em casos de paciente com vômito e diarreia. Como desvantagens, é um tratamento invasivo, precisa de conhecimento técnico e cuidados e a concentração vezes tonicidade. Se o fármaco for administrado com infusão intravenosa, ele será infundido em um período de tempo maior, resultando em pico de concentração plasmática mais baixo e em aumento da duração do nível do fármaco circulante. Já a administração em bolos, toda a dose do fármaco é administrada na circulação sistêmica quase que imediatamente. A via intravenosa ela é indicada para pacientes que necessitam de ação imediata do medicamento, quando existe a necessidade de se injetar grandes volumes, como para hidratação do paciente, e para introdução de substâncias irritantes de tecidos. Agora,
Vamos falar sobre a via intramuscular. A via intramuscular é uma via muito utilizada devido à sua absorção rápida. Os fármacos administrados por esta via podem estar em solução aquosas, que são absorvidas rapidamente, ou em preparações especializadas de depósitos, que são absorvidas mais lentamente. Estas preparações de depósito, com frequência, consistem em uma suspensão do fármaco em um veículo não aquoso, como o polietileno glicol. E aí, à medida que o veículo se difunde para fora do músculo, o fármaco precipita-se no local da injeção. Ele se dissolve lentamente, fornecendo assim uma concentração sustentada durante um período de tempo prolongado. Um exemplo de fármaco de liberação prolongada é o haloperidol. As desvantagens desta via são impossibilidade de automedicação, não é possível a administração de grandes volumes, também pode causar dor e irritação local e a possibilidade de formação de abscessos assépticos. O músculo escolhido deve ser bem desenvolvido, ter facilidade de acesso e não possuir vasos de grande calibre e nem ter nervos superficiais no seu trajeto. O volume injetado na região deltoide é de 2 a 3 ml, na região glútea de 4 a 5 ml e no músculo da coxa de 3 a 4 ml. Normalmente, a absorção varia entre 10 a 30 minutos. Essa absorção é a superior em músculos com maior fluxo sanguíneo. A velocidade de absorção é maior no músculo deltoide ou no vasto lateral da coxa e é menor no grande glúteo. Bom, pessoal, chegamos ao final desta aula. Na próxima aula, estarei dando continuidade a esta aula. Agradeço pela atenção e até lá.